Olá a todos, bem-vindos ao Modo Poupança. Aqui vamos falar hoje de investimentos, minimalismo e também de poupança, claro está. Comigo tenho o meu grande amigo Igor para nos falar aqui da sua experiência. Igor, meu amigo, como é que tu estás? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos também. Agradecer desde já, portanto, a oportunidade, Sérgio, de participar neste projeto. Claro. E, Igor, fazendo aqui já a ponte para aquilo que é o nosso assunto, queria que nos falasses aqui um pouco sobre a tua experiência, de onde é que tu és, o que é que costumas fazer e também, fazendo já aqui a ponte, o que é que achas que para ti é empreender? então é assim, em primeiro lugar, o meu nome é Igor Pereira, tenho 34 anos, sou natural de Lisboa, sempre vivi em Lisboa, e por norma, portanto, em termos de profissão, a profissão que costumo ter é operador de call center, comunicador, portanto, tem tudo a ver com ligação a falar com o cliente, não é? Vendas preferencialmente, mas sempre interação diretamente com o cliente. E esta vertente, relativamente à parte do empreendedorismo, à parte de poupança e tantos outros conceitos que têm a ver, portanto, que são ligados a este tema, veio principalmente daí, da ligação com o cliente, de falar com o cliente, aprender com os outros e começar a ter uma visão um pouco diferente, não é? Achas que essa experiência toda que tens tido nessas áreas te ajudou naquilo que é a poupança, aquilo que é o investimento, o minimalismo? Achas que Sem dúvida, sem dúvida. O poder ter noção de várias realidades, seja de vários produtos que já comercializei, seja o falar com várias pessoas com outras mentalidades, o poder aprender também com elas. Portanto, isso sem dúvida que me tem enriquecido muito no meu dia a dia. ok. E para ti, empreender é o quê? Assim, para mim, empreender tem a ver com a postura de saber na altura certa formalizar, portanto, métodos e meios de poder obter lucro, por assim dizer. Prende-se a vários conceitos, não é só o conceito de lucro. Eu que definiria aqui que o conceito de lucro, de investimento, de poupança, de gestão, são tudo conceitos que são essenciais e que vão, portanto, formar, portanto, esta ideia de empreendedorismo. Eu- E isso para ti já são, e é aqui o meu próximo ponto, para ti são características fundamentais num empreendedor? São algumas sem dúvida. Quais são as mais importantes que tu Estas acreditas serem fundamentais? Estas, principalmente, para mim, acho que são as fundamentais. São aqueles pontapés de saída que vão levar a que a pessoa possa realmente vir a ter sucesso. Obviamente que depois tem, a meu ver, sinto que deve haver também a noção do timing certo, não é? Para se pôr, portanto, todas estas noções, portanto, em voga, não é? Em sentido. Tem que se ter olho para a situação, não é? Porque, por exemplo, quando falamos de investimento, quando falamos de não só de investimento, mas de criação, por exemplo, porque, por exemplo, a questão aqui de empreendedorismo também se prende não só à questão de definição do negócio em que vamos querer a matéria, a obra-prima, não é? Portanto, matéria-prima que vamos, portanto, apostar, não é? Saber o timing certo, saber o público-alvo, portanto, há todo um processo de criação do negócio em si para que isto funcione, para que a pessoa tenha sucesso. Por exemplo, eu passo a explicar, imaginando, há pouco tempo eu dei um exemplo até relativamente a um modelo de ténis, por exemplo, que é um modelo de ténis raro atualmente, comercializado de forma rara. Por exemplo, se fosse há uns anos atrás, quando esses ténis eram mais banais, por assim dizer, não é? Um negócio deste género não iria passar só de um negócio, não é? Eu sinto que para te tornares um empreendedor tens que ter uma visão visionária, é a palavra certa. E Tens que saber aproveitar oportunidades? tens que saber aproveitar as oportunidades, tens que saber como aplicá-las de forma certa, na altura certa e da maneira certa. Porque não basta só, por exemplo, no caso dos ténis, eu posso adquirir
Atualmente, por exemplo, 50 pares de ténis é um exemplo, obviamente que eu estou a falar não num ponto de vista empresarial, mas num ponto de vista, por exemplo, pessoal, não é? Obviamente que a nível empresarial seriam dimensões muito maiores, não é? Mas, por exemplo, temos 50 pares de ténis que eu compro a um determinado X, a um determinado valor, que posso, portanto, guardar para, na altura certa, colocá-los a um preço superior, e quando esse bem se torna um bem raro. Porque, a meu ver, aqui a questão não é só o bem que vamos utilizar, mas também saber se esse bem, porque quanto mais raro é o bem, mais valor tem esse bem. Imaginando, eu adquiri cada par de ténis, por exemplo, a 100 euros. Numa altura em que esses ténis serão extremamente raros ou estejam esgotados, não é? E lá está, eu tenho que definir também o público-alvo, não é? Tenho que saber quem é que realmente gosta deste tipo de ténis, por exemplo. Tenho que saber as idades, tenho que saber como vendê-los e ter... Está as chamadas oportunidades, é isso? Lá está, sem dúvida. E saber também como criar um negócio de forma a ser rentável, não é? Então vou passar aqui à minha próxima questão para ti. Claro. Até, se calhar até vai de encontro, que é, tu achas que quanto maior é a oportunidade, melhor é a chance de negócio? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais difícil está, mais facilmente encontras oportunidades de negócio que possam ir de encontro àquilo que queres, que é o tal. Não é uma condição necessária, mas é uma oportunidade a ser tomada em consideração. Há outras opções de ter também esse lucro, não é? Relembrando que nós estamos numa sociedade extremamente capitalista, totalmente capitalista, não é? E a verdade é que as grandes empresas que tomam em consideração este modelo capitalista, o modelo capitalista baseia-se em ter o maior lucro com um menor investimento, diria eu. Não é investimento, eu diria até um menor gasto. É a palavra certa, não é? Se eu, por exemplo, posso colocar 30 euros para ganhar 500, não é? Não vais colocar 50. Não vou colocar 50. Só que o que é que acontece aqui? E esta é a minha maneira de ver as coisas. Se calhar, se eu esperar para a altura certa, e se eu investir 50 na altura certa, da forma certa, se calhar em vez de receber 500, se calhar vou receber 1000 ou 2000, ou muito mais do dobro. A chamada oportunidade. É isso? Lá está, lá está. E tu achas que esse ou esses modelos de negócio que me falaste agora, a mim e aqui no nosso canal, achas que é melhor individualmente, ou seja, ser só um Igor, ou ter alguém que possa complementar-te naquilo que é uma base de negócio? Eu acho que isso depende muito. Um chamado de sócio. Sim, sim. A situação das empresas e a sociedade, eu acho que isso depende muito, primeiro, do negócio que nós vamos definir, sem dúvida. Se estivermos a falar da dimensão do negócio também, não é? Se eu estiver a falar de um pequeno negócio, lá está a questão capitalista, não é? Nós vamos reduzir o maior número de custos, não é? Para termos o maior lucro possível, não é? Relembrando novamente, como eu disse há pouco, não é a condição necessária ou única que temos para alcançar o objetivo, que é o lucro, não é? No entanto, se nós estamos a falar, por exemplo, de empresas cujo o nosso objetivo é ter uma dimensão a nível europeu, a nível mundial, multinacionais, obviamente que aí é inevitável não haver sócios. E a questão dos sócios vão ajudar, de certa forma, a repartir... Vão complementar e vão repartir, de certa forma, as despesas, tornando a possibilidade de, através da divisão, neste caso, né, através da divisão de lucros e também de despesas, fazer com que o negócio prospere muito mais e alcance uma dimensão muito maior. Não é? Nós podemos pensar em empresas multinacionais que são internacionais, que são conhecidas. Temos desde restaurantes como a McDonald's, as várias franquias. Temos a Google, por exemplo. Temos empresas como o próprio YouTube, o Meta, não é? Que é dona atualmente de imensas redes sociais, desde o Facebook, o Instagram. Quando começou, era só o Facebook. Atualmente é o WhatsApp, enfim, imensas. Exatamente.
Estamos num momento em que a maior parte das pessoas está num momento difícil da sua vida. Tu achas que a poupança é importante? Em poupança aliada à gestão de gastos. Muitas das vezes eu falo com amigos meus que se queixam da situação de ganharem pouco dinheiro. Ou talvez não se ganhe um pouco dinheiro, ou é a mesma questão das despesas que têm. Precisam de não ganhar mais, mas gastar menos, é isso? Exatamente, é aí mesmo que eu quero chegar. Nós temos exemplos, por exemplo, uma pessoa que se queixa de eu ganho, por exemplo, o ordenado mínimo nacional, os 820 euros, mas eu tenho despesas com casa, com água, com luz, com filhos, com deslocações, saúde, etc, etc, etc. Tudo certo. Mas dentro dessas despesas fixas, se calhar nós podemos procurar novamente a questão da oportunidade para conseguir tornar essas despesas fixas mais reduzidas. Desde, por exemplo, a questão de como saber fazer compras, como saber, por exemplo, são aquelas despesas que são fixas a nível mensal, não é? As compras, a alimentação, não é? Como saber fazer compras na altura certa, das promoções, por exemplo. Ou seja, há momentos e alturas do mês que são mais aconselháveis, é isso? Eu, a meu ver, assim o faço. Eu faço essa gestão a nível financeiro e neste momento não me queixo. Obviamente todos dizemos, eu também digo, olha, se puder ganhar mais, se puder receber mais dinheiro, se puder ter mais dinheiro, certo. Mas às vezes não é só a questão do ganhar mais, é a questão do não gastar tanto. A meu ver é isso. Quais é que são para ti as três formas deves aplicar no dia-a-dia para ter uma poupança àquilo que é o teu rendimento mensal? A gestão equilibrada das despesas. Como é que fazes isso? Novamente dizendo, como estava a referir há pouco, a questão de aproveitar as oportunidades certas, por exemplo, para os gastos que são fixos a nível mensal. Não utilizar ou não propiciar gastos desnecessários, porque muitas das vezes há certos gastos que fazemos. Gastos é que são esses, sim, que tu dizes que são desnecessários. Por exemplo, se eu não preciso neste momento de algo, de um determinado bem, não é? Por mais que ele até esteja em produção, ou que seja uma coisa que eu venha a precisar no futuro, não é? Não é o momento. Não é o momento, se calhar, para o adquirir. Se calhar eu posso pegar nesse dinheiro, e aí vem outro exemplo, que é a questão do investimento também, porque neste momento, a meu ver... Pronto, já me antecipei. E ainda bem, eu ia Já me antecipei. se nós estamos aqui nas formas de poupanças, não é? E tu dizes que aquilo que eu entendi que foi reduzir ao máximo os custos naquilo que são os gastos fixos. Reduzir e saber priorizar esses gastos. Para ti, investir é importante? É essencial. É essencial. É assim, estamos numa sociedade capitalista, como já falámos, numa situação que vive à base de dinheiro, não é? Em que, se o dinheiro para, o dinheiro desvaloriza. A questão é esta. É que nós, muitas das vezes pensamos, eu vou guardar o dinheiro por baixo do colchão. Como acontecia antigamente, as pessoas de mais idade. O dinheiro, ao não estar a rentabilizar, já está a desvalorizar. Esta é a minha maneira de ver a situação. Dinheiro parado não puxa dinheiro. Costumo dizer que dinheiro puxa dinheiro. Motivação puxa motivação. Portanto, essa é a minha maneira de ver. Não é? E quais são, para ti, duas ou três formas de tu aumentar o teu rendimento mensal? Duas ou três ganhas, mas queres ganhar X mais Y. Como é que chegas ao Y? Nós temos várias maneiras. Uma delas é o investimento. E o investimento pode ser feito de várias formas. Não é? Desde... Por exemplo, teres 2 empregos, achas que é rentável? Depende de várias coisas. Para algumas pessoas pode ser rentável, para outras pessoas pode não ser rentável. Nós aqui, e é uma coisa que é importante de não nos esquecermos, é que existe tanto de uma parte pessoal, uma parte de qualidade de vida. Eu costumo dizer que nós não vivemos para trabalhar, trabalhamos para viver. Não é? E a partir do momento em que começas a fazer o contrário,
perdes qualidade de vida. E se perdes qualidade de vida, pergunto, para que é que trabalhas? Todos os que te rodeiam, Eu sei que há pessoas que não o fazem. Tenho essa noção. Falo com vários amigos meus, várias pessoas que não é assim. Tenho exemplos práticos de pessoas que dizem mesmo, eu tenho que arranjar um segundo emprego, mas que já fazem, por exemplo, horários de 8 horas, que na verdade se traduzem em 9 horas se formos a contabilizar com as horas de almoço, não é? e se contabilizares muitas vezes com o ir e vir para o seu emprego habitual, ronda as 11 horas. Sim. Uma hora para ir, uma hora para voltar, a ronda às 11 horas diárias. Estamos a falar, sim, das deslocações, dos transportes. Lá está, mais uma questão. Novamente voltamos à questão da gestão. Se calhar, se em vez de virmos de carro, podemos vir de transportes públicos, se calhar vamos pagar em passes, é muito menor do que vamos pagar em gasolina, em gasóleo, petróleo, o que é que seja, não é? Portanto, novamente dizendo, aliado à questão do investimento, a questão da gestão. Para mim é muito importante essa questão da gestão. Ou arranjar um segundo emprego, ou até há quem diga... Esta ideia é legal. Como tu disse bem, há várias formas de aumentar o teu rendimento mensal. Não posso fazê-lo. E sim, sem dúvida, arranjar outro emprego pode-se traduzir realmente a curto prazo, médio prazo, a um aumento do meu poder de compra. Só que a questão é, e a nível físico, aguentar-se-á essa rotina? Vai-se conseguir manter? Ou depois, no futuro, vai haver um burnout, como se diz, não é? Portanto, um crash mental, onde eu vou acabar por perder os 2 empregos e fico pior do que se tivesse só um. Ou seja, a parte pessoal é importante também ter essa gestão do chão. Sem dúvida. E não é só isso. Financeira, mas a parte pessoal. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Por mais que às vezes as dívidas, as contas, os filhos, tudo isso seja importantíssimo e essencial, nós não devemos esquecer que todos nós somos seres humanos. E como eu disse, a questão é que nós trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. E a partir desse momento que o contrário começa a acontecer, simplesmente não vai dar para aguentar o barco durante muito tempo. Não vai dar. Então, tu entendes aquilo que eu entendi das tuas palavras, é que deves fazer o máximo por ti, desde que não ponha em causa a tua vida pessoal, é isso? Sem dúvida. A minha e das pessoas que são importantes para mim. Temos exemplo aqui da minha namorada, de filhos, das pessoas que são comigo, não é? Vamos aqui ao nosso último tema, para não estarmos aqui a cansar muito também. Para ti, é importante ser minimalista? Achas que no dia-a-dia de hoje é importante o minimalismo? Eu acho que é importante, mas novamente dizendo, sem nunca pôr em causa as necessidades necessárias para a qualidade de vida da pessoa. Porque aqui o minimalismo vai de encontro àquilo que eu disse, à questão da gestão. Se eu não preciso de um determinado bem neste momento, eu não preciso de estar, se calhar, a investir, e aqui o investimento tem a ver com a compra mesmo, não é? Ou comprar, adquirir certo e determinado bem, não é? Obviamente que eu também posso ter uma visão mais longa da situação, não é? Eu posso pensar, ok, isto é um bem que eu todos os meses vou precisar dele, não é? E voltando, por exemplo, à questão das promoções, da gestão, não é? Se eu tenho um determinado bem que eu sei que nem sempre está em promoção e vou precisar desse bem, obviamente que se calhar faz sentido eu comprar numa quantidade superior, não é? No entanto, se realmente é um bem que eu vou precisar só de tempos em tempos, se calhar vou precisar desse dinheiro que ia gastar agora, não é? E isso vai se traduzir no contrário de uma boa oportunidade aproveitada. Em vez de ser uma boa oportunidade aproveitada, vai ser um gasto supérfluo. Então tu achas que é importante ser minimalista dentro daquilo que é o conforto para o dia-a-dia? Sem dúvida. É verdade. Então eu vou fazer aqui a minha última questão sobre este tema, que é, se eu quiser, ou seja, imagina, há muitas pessoas que têm muitos
muitos gastos, não é? Muitos gastos mensais, como tu dizes, que desnecessários. Por onde é que eu devo começar para ter uma vida mais minimalista, ter com isso mais poder de poupança e poder investir, como tu dizes? Primeiro tem que se fazer, a meu ver, pode ser, por exemplo, através de um bloco de notas, pode ser por modos digital, é conforme a pessoa quiser, conforme a pessoa se der melhor. Fazer aqui um plano, por assim dizer, um plano de contingência. Este plano de contingência passa por definir objetivos e prioridades. Ok, se eu quero alcançar X de valor por mês, o que é que eu tenho que fazer para chegar àquele valor? Aonde é que eu tenho que cortar? O que é que não é necessário? E a partir daí seguir isso à risca. Lembrando que há alturas que acontecem imprevistos, não é? As questões, por exemplo, com saúde, com despesas inesperadas, que podem acontecer, exatamente. Mas, sem dúvida que, se a pessoa fizer esse plano, for organizada nesse sentido, a pessoa vai conseguir alcançar, portanto, o objetivo dela. Agora, é necessário que a pessoa não se desvie pelo caminho. Foco, foco, foco. Objetivo, foco e definir como conseguir alcançar esse objetivo. Olha, eu gostei da tua frase que tu disseste há pouco. E nós trabalhamos para viver, não é? Certo? Não vivemos para trabalhar. Correto. Essa frase, sendo mesmo aqui a minha última questão, é aquilo que tu aplicas no teu dia a dia? Em que, perdão? É aquilo que tu aplicas no teu dia a dia? Sim, sem dúvida. Ou Sem tentas dúvida. aplicar? Sim, é aquilo que eu tento aplicar. Hoje em dia, sim. Houve uma fase da minha vida onde eu não aplicava isso. E eu sentia a tal frustração, não é? Que se calhar muitos portugueses, e não só portugueses, atenção, não só portugueses, sentem que é a questão da dificuldade da qualidade de vida. Já nem é só o dinheiro, é aquilo que deixam de viver, é isso? Certo, sem dúvida. Eu trabalhava imensas horas por dia, entrava de manhã, saía à noite, muitas das vezes quase que nem via o sol pela janela, não é? Porque tinha, pronto, janelas dos trabalhos. Chegaste a trabalhar 12 horas? Cheguei a trabalhar 12 horas Ou por mais? dia. Sim, 12 horas. Acabava-se por traduzir mais do que 12 horas, porque na altura eu era responsável por uma operação e nessa operação eu tinha que entrar sempre antes dos operadores, portanto a operação começava às 10 da manhã e eu acabava por ter que entrar por volta das 9 e pouco e era o último a sair. Ou seja, eras o primeiro a chegar e o último a sair. Exatamente, eu tinha que sair, normalmente saía por volta, antes das 10h30 nunca saía, era difícil, 10h30, 10h40, 11 horas, não é? Pronto, estamos a falar de um horário muito corrido, obviamente também estávamos a falar de condições que socialmente, economicamente, parecem ser vantajosas, porque há sempre aquela métrica de quanto mais horas trabalhares, mais vais ganhar, mas não se traduzia tanto nisso. Isto porquê? Porque chega a uma determinada altura em que o teu desgaste físico é demasiado grande. Já perdes mais do que aquilo que ganhas em dinheiro? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E depois não é só essa questão, é a questão de que chega a uma altura que tu paras para pensar e dizes, ok, tu até podes ter dinheiro, mas tu tinhas dinheiro para quê? Porque acho que a primeira pergunta que deves fazer quando tens dinheiro ou quando queres arranjar dinheiro, não é? É, para quê? Qual é o objetivo? Qual É? é o foco? Qual é o foco? Qual é o objetivo? E a partir daí, perceber e lutar por esse objetivo. Eu tinha o meu objetivo, mas na altura até tinha dinheiro, só que realmente não conseguia alcançar Mais objetivo. não conseguia alcançar o objetivo, não conseguia concluir o objetivo, porque o meu objetivo era ter qualidade de vida, eu trabalhava para ter qualidade de vida, e eu na verdade chegava ao final do mês com o dinheiro no bolso na mesma, porque não tinha qualidade de vida nenhuma, não tinha tempo para poder investir em mim. Sem dúvida, sem dúvida. Igor, eu acho que por hoje acho que estamos falados. Um gosto muito grande de ter-te aqui. Muito obrigado. Acho que deixaste aqui uma visão, é aquilo que me pareceu a mim, uma visão muito realista daquilo que é, ou daquilo que são a maior parte grande parte das pessoas. É muito importante. Que muitas vezes, por um imponderável ou por outro, não conseguem atingir objetivos. Achas que, e é mesmo a minha última questão, achas que devagar, é claro, mas
tens conseguido atingir objetivos? Sim, sim, devagar. Devagar e a médio passo, por assim dizer. Eu sinto, e isso prende-se muito à noção do investimento, não é? Que muitas das vezes isto que é altamente rentável é essencial, como eu já disse, não é bem aplicado pelas pessoas, porque as pessoas acabam por ter, em geral, muita fome. E aqui a palavra fome é uma metáfora. Tu achas que... Vou-te fazer aqui a minha questão aqui. Imagina, e achas que se todo o dinheiro que existe no mundo fosse dividido em partes iguais por todas as pessoas que existem, em pouco tempo o mesmo dinheiro estava nas mesmas mãos que está atualmente? Não. Não? Achas que a maior parte das pessoas tem educação financeira suficiente para gerir uma boa quantidade de dinheiro? Eu acho que não. Acho que não, é assim. Acho que não, acho que a situação ainda piorava mais. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, respondendo à tua segunda questão, ou à tua subquestão, não. Acho que as pessoas hoje em dia não possuem parte de educação financeira, exatamente. Aliás, acho que isso era uma coisa que deveria ser aplicado na escola. No meio de tantas disciplinas que se calhar a nível social, a nível futuro, acabam por se tornar irrelevantes. Sim. Desnecessárias, mas irrelevantes. Sim, sim. Desnecessárias não diria propriamente. Não. Mas se calhar, por exemplo, nós temos certas e determinadas coisas, claro que está, isto é a minha visão, não é um dado absoluto, por assim dizer, mas nós temos, se calhar, por exemplo, junto de algumas disciplinas que são necessárias, atenção, não fica aqui com a ideia de que eu estou a dizer que essas disciplinas não são necessárias, porque são. Temos disciplinas, por exemplo, como a educação física, que é necessária, atenção, é muito necessária para a questão da saúde das crianças, mas há certas e determinadas módulos, eu posso chamar assim de módulos, que se calhar são demasiado, dadas demasiadas importâncias e que num futuro talvez não sejam tão relevantes para o dia-a-dia. Querias então que se todo o valor que existe no mundo em termos de dinheiro fosse partilhado em partes iguais por todas as pessoas, as coisas tu acreditas, Igor, que se o dinheiro fosse dividido em partes iguais por todas as pessoas do mundo, as coisas iam melhorar para todos financeiramente? Não. Não. Como eu estava a referir agora, anteriormente, não temos uma educação financeira nas escolas, a nível social. E a questão aqui é que, e eu vou dizer o porquê, era muito fácil se calhar nós pensarmos que as coisas iriam parar ao mesmo ponto em que estamos, não é? Só que eu vou mais longe. Eu digo que as coisas ficariam piores do que estamos. Isto porquê? Porque nós temos tubarões, salvo seja, não é? Empresas, pessoas visionárias, pessoas que sabem aproveitar essa oportunidade, nós continuamos a ter esta disparidade. E o grupo de pessoas que não sabem fazer. O que é que vai acontecer com aqueles tubarões? Que já sabem, já são prendados na situação, eles vão não só pegar o valor, os lucros do mais pequeno, da raia miúda, salvo seja, que somos nós, consideramos-nos a nós todos pessoas do dia-a-dia, não é? Mortais comuns, que têm que trabalhar e tudo isso, não é? E que não têm esta visão desenvolvida, neste sentido, não é? Como a raia miúda. E depois teremos os médios, aqueles que até têm uma visão, mas que vão cometendo algumas falhas, que ainda não estão tão desenvolvidos para isso. O que é que vai acontecer se nós começarmos do ponto zero, não é? Para todas as pessoas, aqueles que já têm esta visão muito mais desenvolvida vão ter muito mais oportunidade e muito mais tempo para conseguir angariar os fundos, porque a questão não é só duplicar, triplicar, quadriplicar a questão dos lucros, não é? Que isso já sabem fazer, e quem tem esta educação económica já o sabe fazer, mas a questão é também tornar os adversários com menos posse para se desenvolverem. Ou seja, tu não achas só que o dinheiro voltaria para as mesmas mãos, mas voltaria ainda em quantidades maiores, é isso? Correto. A meu ver, assim seria.
Ok, sem dúvida. Rodrigo, olha, acho que era aqui o último ponto de vista que eu gostava de ter contigo neste primeiro episódio que estamos a fazer. Espero que hajam mais sobre outros assuntos aqui do nosso canal. Pronto. Podes te despedir se quiseres. Quero agradecer a todos, agradecer também, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui também e deixar aqui também uma nota para todos, que é a questão de procurem informação sobre este tipo de conteúdos, sobre a questão da parte económica, porque é muito importante nós sabermos, dentro deste mundo, desta biblioteca que temos mundial, que é a internet, não é? Sabemos primeiro definir, portanto, a informação que é positiva, que é realmente relevante, fazemos essa seleção, não é? Sabemos o que ver, como ver, não é? Isso é muito essencial. Termos essa iniciativa, portanto, o pontapé de saída é sem dúvida termos essa iniciativa de o fazer, não é? De pesquisar, de aprender e depois de nos preocuparmos com nós próprios nesse sentido. Porque nós, ao estarmos a investir em nós próprios, na questão do conhecimento de áreas como esta, que nos vão ajudar a nós e ajudar o próximo também, de certa forma, não é? Vai realmente fazer com que, a nível de qualidade de vida, a nível de sociedade, a nível de avanço, não é? Mesmo de negócios, dos nossos negócios, dos negócios do próximo, tudo, possa realmente evoluir mais e tornar-nos uma sociedade menos dispara a nível financeiro e em muitos outros níveis também, porque, como disse, nós não vivemos numa bolha, não é? E um tema puxa outro, não é? Portanto, é um recado que eu vos deixo. Procurem na internet. Não sei se eventualmente, se será da tua ideia também, eventualmente se calhar divulgar este tipo de canais, este tipo de formas de ajudar as pessoas. Estamos cá para isso. Pronto, acho que será sem dúvida. É uma forma realmente de aprenderem nesse aspecto, não só através deste tipo de entrevistas, este tipo de divulgação, mas se calhar, por exemplo, fazendo mesmo ensinos, por assim dizer. Deixa-me dizer-te que tu foste a pessoa com quem decidi fazer este primeiro episódio para que trouxesses uma realidade mais próxima daquilo que vive a maior parte das pessoas. E acho que isso é conseguido. Quem te ouvir vai ouvir uma realidade que possivelmente, claro que não todos, mas possivelmente muita gente se vai rever. E isso é o principal aqui. Optámos por fazer aqui em plena Lisboa, para quem não sabe, em plena Lisboa, exatamente para isso, para mostrarmos também um bocadinho daquilo que é a cidade, mas também mostrarmos um bocadinho daquilo que é o dia-a-dia da cidade e daquilo que nós vivemos e de que a maior parte das pessoas vive. Isso foi conseguido. Sem dúvida. Estamos numa zona mesmo no centro da cidade que, como podem ver, ocasionalmente há algumas pessoas a passar, crianças a brincar, a tal qualidade... Ainda há essa qualidade de vida. Tendendo que realmente falámos em vários temas e vários pontos que tornam um futuro um bocado duvidoso para se manter essa qualidade de vida. E acho que sem dúvida, isto faz jus, portanto, àquilo que é pretendido, não é? E pronto, quero agradecer a todos. Obrigado. A quem vai ver, vejam, revejam-se, inscrevam-se no canal e tentem melhorar a vossa qualidade de vida. Obrigado, estamos aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aí, mal. Obrigado.